Fala rapaziada, beleza? Bora comentar mais um vídeo do Renan Santos. E dessa vez é aquele tema proibido, né? Redução da maioridade penal. Quando você toca nesse assunto é como o Renan disse: brota esquerdista defensor de bandido até do bueiro. Do mais profundo lixo, do churume da sociedade, esse pessoal vai surgir para defender vagabundo. É a natureza deles, né? É a natureza do vagabundo defender vagabundo. Bandido defende bandido, pilantra defende pilantra. É a natureza das coisas. Não adianta nem lutar muito contra isso, né? As coisas são como são. Eu vou colocar esse vídeo curto do Renan Santos para rodar. Se você ainda não assistiu, assiste. E se você já assistiu, assiste de novo, porque eu garanto que não vai fazer mal. Aliás, vai fazer muito bem para você criar um ódio desse pessoal, desses vagabundos. E cara, você só cria ódio dessas pessoas quando você só cria ódio desse tipo de gente que aterroriza os outros com uma arma de fogo na mão no meio da rua, quando alguém que você ama passa por esse tipo de situação. Se você nunca passou por esse tipo de situação, se alguém que você ama nunca passou por esse tipo de situação, você fica anestesiado. Não, é só com os outros, eu não me importo. Mas um dia que o problema bate a sua porta, amigão, aí você cria ódio desse tipo de gente. Você cria ódio. Você cria um senso de justiça, de querer ir atrás e acabar com a existência do indivíduo vagabundo que fez mal a uma pessoa que você amava, né? Mas enquanto o problema não chega na nossa porta, é natural do ser humano, né? Não se importar com aquilo que faz mal aos outros, só se importar com consigo mesmo. É o ego humano, a natureza humana. Infelizmente, nós temos que aprender a conviver com isso, né? Da melhor forma. Mas a melhor forma de acabar com isso é se colocando no lugar do outro. E aí você consegue sentir a dor do outro e entender, cara, que nós temos que reduzir a maioridade penal desse Brasil aqui para prender vagabundo, não interessa a idade dele. Enfim, eu falo demais, né? Eu vou colocar o vídeo aí para você assistir, daqui a pouco eu volto, firmeza. Que você tá vendo do menor de idade. O menor de idade assaltando um trabalhador no meio do caminho, tirando o dinheiro dele, sacando o dinheiro dentro da conta, dinheiro de trabalhador. Esse menor de idade tá andando na rua com uma arma, entra no carro de uma pessoa, se apropria do fruto do trabalho dela, do dinheiro dessa pessoa e na maior tranquilidade dialoga, discute, rouba a grana e vai embora. Por que é importante você ver isso? Porque casos como esse se repetem ao redor do Brasil o tempo todo e o governo federal e sua bancada proíbem que se discuta a redução da maioridade penal no Brasil. E aí menor de idade vagabundo, porque vagabundo não tem idade, vagabundo que comete crime hediondo, vagabundo que põe arma na cabeça dos outros tem que ser punido igual adulto, aí esse assunto é interditado. Ninguém pode tratar na Câmara. Eu vou ser muito claro. Eu vou vingar você que é trabalhador de vagabundo maior ou menor de idade. Portanto, menor de idade cometeu crime violento, vai ser punido. Ponto. Maioridade penal tem que cair. E mais, crimes hediondos não tem idade penal. Se o cara teve 11 anos... uma menina matou alguém com requintes de crueldade, vai ser punido igual um adulto. Igual é em muitas democracias sérias. É coisa de democracia séria punir menor de idade vagabundo. A maldade existe em qualquer idade. Psicopata existe com qualquer idade. Gente perversa existe com qualquer idade. E é bom que ele seja brecado antes de gerar mal para outras pessoas. Vou reduzir a maioridade penal e o Brasil precisa fazer isso. Chega de usar menor aliciado para cometer crime. Esse tipo de coisa vai acabar no governo nosso e eu preciso que você urgente compartilhe esse vídeo. Chega, isso aqui dá ódio. Se você não sentiu ódio, não compartilhe. Só compartilha se está com ódio puro. Meu coração fica cheio de ódio e vontade de mudar o Brasil vendo isso. Espero que o seu também esteja. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República. Rapaziada, é isso aí que você acabou de assistir. Aí eu te faço uma pergunta. Essas crianças entre aspas, porque minha vontade era xingar de outras coisas, né? Muito piores, mas a gente tem que tomar cuidado aqui com a plataforma Family Friends. Cara, esses indivíduos, eles podem ter recuperação, eles podem se recuperar e daqui 10, 20, 15 anos se tornarem cidadãos decentes. Mas a grande questão não é essa de se tem recuperação ou não. A questão é a seguinte: esses indivíduos, antes de qualquer coisa, eles precisam ser punidos. Antes de pensar em ressocialização, antes de pensar em reintroduzir o pequeno infrator na sociedade, a gente tem que pensar na punição. Entendeu? Esse indivíduo ele precisa ser punido pelo que ele fez. E a mesma coisa com quem é mais velho, entendeu? Talvez um dia a gente discuta a possibilidade de reintroduzir um preso em sociedade. Talvez um dia. E dependendo do crime que ele cometeu. Você tá entendendo? Não é qualquer crime. Não é qualquer crime que o indivíduo comete que ele tem o direito de sair pra rua depois de 20, 30 anos. Existem determinados crimes, meu amigão, que você tem que passar a sua vida inteira trancafiada dentro de uma cela. Não existe outra alternativa.
Existem crimes hediondos que não tem como você querer que um sujeito desse saia da cadeia. Você tá entendendo? Não tem como. Quantas vezes a gente não liga o noticiário e se depara com a seguinte notícia: indivíduo estupra e mata a mulher de 20 anos, 19 anos, indivíduo abusa de crianças e já tinha não sei quantas passagens pela polícia, indivíduo pratica um latrocínio, tira a vida de uma pessoa em troca de um celular, e esse indivíduo já tinha não sei quantas passagens pela polícia. Cara, é um negócio assustador. Imagina o ódio. Imagina o ódio de uma pessoa. Imagina, cara, se coloca no lugar das pessoas. Uma das melhores formas de você de fato entender a dor do outro é você se colocar no lugar. Imagina se fosse sua mãe, se fosse seu pai, se fosse seu irmão, se fosse seu primo. Imagina se fosse alguém que você ama, perdendo a vida por causa de um aparelho telefônico. E aí 2 anos depois você vê esse indivíduo na rua de novo, cometendo exatamente o mesmo crime, tirando a vida de uma outra pessoa. Existem casos aqui no Brasil. De matérias que foram feitas de um indivíduo que tirou a vida de uma moça e aí saiu da cadeia 3 anos e meio depois, tirou a vida de outra moça, exatamente no mesmo contexto, um latrocínio. Cara, esse país aqui, olha só, cara, a gente precisa, eu não vou cansar de repetir isso aqui, a gente precisa de um choque de lei e de ordem nesse país aqui. O homem, ele só teme, o homem só respeita aquilo que ele teme. Por que existem tantos crimes no Brasil? Primeiro, porque o indivíduo acredita que ele não vai ser pego. Segundo, ele acredita que se ele for pego, a pena vai ser muito fraca, muito simples. Então, como ele acredita que as leis são fracas e que as coisas são fáceis de fazer, o crime é fácil, ele vai tomar uma decisão econômica. É a decisão econômica que o criminoso toma, entendeu? Todo bandido, todo criminoso, ele toma uma decisão econômica antes dele cometer algum crime, um furto, um roubo, um latrocínio, um estelionato. Ele vai fazer um cálculo. Será que isso vale a pena? Qual a pena que eu irei pegar se eu for pego cometendo esse tipo de crime? E aí ele percebe que as leis são extremamente fracas, que o tanto de tempo que você vai passar na cadeia é minúsculo em comparação ao retorno que você pode ter cometendo determinado crime, você entende? Então, ele vai fazer um cálculo e ele vai optar, na maioria das vezes, por cometer o crime. Você entende? O que a gente tem que fazer é inverter essa lógica, mudar essa lógica. O indivíduo, ele vai ver a pena tão alta, mas tão alta, um negócio tão duro, uma pena tão rígida, que ele não vai cometer a porcaria do crime. Você está entendendo? É algo lógico, é algo simples, é algo fácil de fazer. A grande questão é que nós temos uma cambada de vagabundo que não quer saber de absolutamente nada, entendeu? E, cara, é um negócio que, de fato, tem que ser levado para discussão, porque não faz o menor sentido. Só porque tem menos de 18 anos, o indivíduo poderia fazer absolutamente qualquer coisa. Inclusive, aquele servo de Satanás que invadiu uma escola e matou os alunos lá. Esse filho da mãe está solto, ele foi solto. Você sabia disso? O indivíduo que invadiu uma escola no Nordeste, foi no Nordeste, eu não lembro exatamente dessa história. Mas ele invadiu uma escola e, cara, matou umas 5, 6 pessoas. Como ele era menor de idade, ele ficou um tempinho numa casa de detenção, num abrigo, sei lá que merda que era. Mas ele já foi solto. Aquele indivíduo cometeu um crime hediondo. Em um país sério, esse indivíduo jamais sairia da cadeia. Você já pensou se esse moleque entra em outra escola e comete exatamente o mesmo crime? Você já pensou, cara, que bizarro? Cara, eu tava pensando nisso esses dias. O indivíduo já cometeu esse crime numa escola. O que impede ele de fazer exatamente a mesma coisa em outra escola? Ou até mesmo na mesma escola, entendeu? O que impede? Nada impede. Porque ele percebeu que não deu absolutamente nada. Ele percebeu que ele cometeu um crime absurdo e não deu absolutamente nada. Nada. Cara, é simplesmente bizarro esse país aqui. Esse país aqui, meus amigos, não é para amadores. Não é para amadores. Aí quando você pega a oposição, a direita, o que a direita tá fazendo para barrar esse tipo de coisa? Tá fazendo nada. O Flávio Bolsonaro tá em campanha, fazendo dancinha. O pai do indivíduo quase morrendo, irmão. O pai daquele indivíduo tá quase morrendo. Quando você vê os vídeos do senhor Flávio Bolsonaro nesses eventos que ele participa, parece que o pai dele tá super bem. Não, parece que o pai dele tá com a saúde de ferro, andando pra cima e pra baixo, forte.
saudável, de forma alguma. O pai dele tá na pior e ele fica aí, dançando como se nada tivesse acontecido. Cara, que negócio patético, que negócio assustador, cara, essa situação que nós vivemos. O Renan falou um negócio recentemente, eu concordo demais. Nós estamos vivendo a sociedade brasileira hoje. Nós estamos vivendo a era com a maior quantidade de degeneração e corrupção que esse Brasil já viu. Nunca na história o Brasil foi tão corrupto, tão safado, tão degenerado. Nunca, cara. Você pode pegar a história, pode pegar. Sempre teve corrupção no Brasil? Vamos dizer que sim. Mas nos níveis que estão acontecendo hoje é um negócio extraordinário. É fora do comum, entendeu? Porque de alguma forma, eu acredito, cara, que a sociedade como um todo percebeu que o nosso judiciário, ele trabalha para ele mesmo e ele trabalha muito pouco e trabalha errado. Ou seja, a chance de você cometer um crime e não ser pego é muito grande, porque eles não vão chegar até você, porque é muita incompetência, cara. É muita incompetência, você não tá entendendo. É um negócio... Cara, eu já falei demais nesse vídeo aqui, já tô até irritado. Sabe o que você vai fazer agora, cara? Na moral mesmo, na moral... se inscreve nesse canal aí, deixa seu comentário, o que você pensa desse vídeo, se eu falei muita porcaria, se eu falei algo certo, se você tem uma opinião superior à minha, se você tem uma opinião diferente, uma opinião melhor, comenta aí embaixo que eu quero saber sua opinião, beleza? Eu vou ficando por aqui, rapaziada, um forte abraço e até o próximo vídeo.